querida! Esse é um vídeo da série Introdução à Bíblia e nesse vídeo nosso objetivo é ajudá-los a compreender a diferença entre a Bíblia católica, a Bíblia ortodoxa e a Bíblia protestante. Uma informação básica e fundamental é que, grosso modo, em linhas gerais, podemos dizer que há três grandes ramos do cristianismo. A Igreja Católica Apostólica Romana, a nossa igreja, a Igreja Ortodoxa, que nasce em 1054, e as igrejas que nascem da Reforma Protestante, em 1517. Para compreender a diferença entre a Bíblia católica, ortodoxa e protestante, é importante darmos uma olhada no esquema da Bíblia judaica, a chamada Tanakh. Já expliquei para vocês o significado: T de Torá, N de Neviim, K de Ketuvim. Olhemos então esse esquema. Acompanhe, por favor. Primeiro você tem a Torá, com os 5 grandes livros que correspondem aos livros do nosso Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois vocês têm os Neviim, ou profetas, dividido em profetas anteriores e profetas posteriores. Os profetas anteriores são Josué, Juízes, Samuel e Reis. Faça atenção que os 2 livros de Samuel da nossa Bíblia, na Bíblia hebraica, são um só. Os 2 livros de Reis, na Bíblia hebraica, são um só. Então temos os 4 livros dos profetas anteriores: Josué, Juízes, Samuel e Reis. E finalmente, os 4 livros dos profetas posteriores: Isaías, Jeremias e Ezequiel, e um livro chamado de o livro dos 12 profetas. Esses 12 profetas menores, que vão de Oséias a Malaquias, correspondem a um único livro na Bíblia hebraica. Finalmente temos a seção dos Ketuvim, que são 11 livros, 3 maiores, mais importantes: Salmos, Jó e Provérbios, 5 livros que são chamados de Megilot, ou 5 rolos. São livros lidos nas grandes festas judaicas. O livro de Ruth é lido na festa de Pentecostes, ou festa das semanas. O livro do Cântico dos Cânticos é lido na Páscoa. O livro de Eclesiastes é lido na festa das tendas. O livro das Lamentações é lido numa festa chamada Tisha B'Av, uma festa de lamentação exatamente pela destruição do templo. E finalmente, o livro de Esther é lido na festa dos Purim, é uma espécie de carnaval, uma festa profundamente alegre do calendário judaico. Além desses, ainda temos o livro de Daniel. Esdras e Neemias formam um único livro. 1º e 2º Crônicas também formam um único livro. Assim temos os 5 livros da Torá, 8 livros dos Neviim, 13, e 11 livros dos Ketuvim, formando assim os 24 livros da Bíblia judaica. A Bíblia hebraica, composta de 24 livros, divididos em Torá, Neviim e Ketuvim. Olhemos agora para a estrutura da Bíblia grega Septuaginta. Já sabemos que no século III a.C., em Alexandria, havia uma grande colônia judaica, mas judeus que não mais falavam aramaico, nem liam hebraico, falavam grego. Por isso houve a necessidade da tradução da Bíblia, dos livros do hebraico e do aramaico para o grego. Mas não foi somente uma tradução.
Também foram acrescentados 7 livros escritos diretamente em grego e foram acrescentados fragmentos gregos ao livro de Ester e ao livro de Daniel. Acompanhe, portanto, a estrutura da Bíblia grega Septuaginta. Percebam que a estrutura dos livros na Septuaginta mudou levemente. Agora temos 4 colunas. A lei, o Pentateuco, permanece igual, os 5 livros de Gênesis a Deuteronômio, mas agora temos livros históricos, livros sapienciais e livros proféticos. Foi essa estrutura que predominou tanto na Bíblia católica, quanto na Bíblia ortodoxa, quanto na Bíblia protestante. Mas eu quero, por favor, que você preste atenção aos livros que estão evidenciados em azul e em amarelo. Em azul, nos livros históricos, você encontra o primeiro livro de Esdras. Está na Septuaginta. Esse livro foi aceito pelos ortodoxos, mas não é aceito nem pelos católicos, nem pelos protestantes. Portanto, é chamado de deuterocanônico, porque entrou no cânon posteriormente, mas é ao mesmo tempo para nós um apócrifo ou extracanônico, porque não é aceito no nosso cânon. O mesmo se pode dizer do terceiro Macabeus e de quarto Macabeus. Então, no bloco dos livros históricos, primeiro Esdras, terceiro Macabeus e quarto Macabeus. São livros deuterocanônicos, comparando com o cânon da Bíblia hebraica, portanto, entraram no cânon posteriormente, na Septuaginta, mas como não são aceitos nem pelos católicos nem pelos protestantes, eles também são chamados de apócrifos ou extracanônicos. No bloco dos sapienciais, nós temos um livro chamado Odes e outro livro chamado Salmos de Salomão. A mesma coisa, deuterocanônicos entraram posteriormente. A palavra deutero significa em segundo lugar, no momento posterior. São deuterocanônicos, entraram no cânon da Bíblia grega posteriormente, foram aceitos pelos ortodoxos, mas não são aceitos nem pelos católicos, nem pelos protestantes. E agora, aquilo que nos interessa mais é o que está em amarelo. Os livros que estão evidenciados em amarelo foram livros escritos diretamente em grego, aceitos pelos judeus da diáspora, aceitos pelos cristãos desde o primeiro momento. A Septuaginta era a Bíblia dos cristãos. Foram aceitos pela Igreja até o século XVI. Porém, quando chegou na Reforma Protestante, os protestantes quiseram voltar ao que eles chamaram de voltar à verdade hebraica. Assim, o livro de Judite, o livro de Tobias, primeiro Macabeus, segundo Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, o livro do profeta Baruque, associado à chamada Carta de Jeremias, que está no capítulo 6 de Baruque, e alguns fragmentos gregos acrescentados ao livro de Ester e ao livro de Daniel, estes foram aceitos na Septuaginta, a Bíblia dos judeus na diáspora, os judeus de língua grega, foram aceitos pelos cristãos desde o primeiro momento até o século XVI. No século XVI, os protestantes não mais aceitaram estes livros como canônicos. Algumas Bíblias protestantes ainda imprimiram e colocaram à parte no final da Bíblia, até aconselhavam a leitura, mas não tinham estes livros como livros canônicos e, portanto,
inspirados. Não entrou ou não entraram no cânon, na lista dos livros inspirados da Reforma Protestante. O que nós percebemos então? Que há alguns livros que podem ser chamados de deuterocanônicos. Entraram no cânon num segundo momento. Outros são propriamente ditos apócrifos ou extracanônicos. Não foram aceitos na lista dos livros considerados inspirados e, portanto, canônicos. Para nós, cristãos católicos, é muito importante também conhecer que já houve uma tradução da Bíblia para o latim, mais ou menos pelo século II depois de Cristo. Aliás, o século II depois de Cristo, nesse século, houve muitas traduções, tanto para o grego como para o latim. Não houve somente a tradução chamada Septuaginta. Áquila fez uma tradução ao grego da Bíblia no século II. Símaco, outra tradução no século II depois de Cristo. Teodosião, em Éfeso, fez uma tradução ao grego no século II. Houve um teólogo chamado Orígenes. Orígenes fez um trabalho muito bonito. Ele criou o que ele chamou de hexapla, ou hexapla, para facilitar. O que é a hexapla? Hexa significa 6. Hexapla significa a Bíblia em 6 colunas. Na primeira coluna, ele colocou o texto hebraico. Na segunda coluna, o texto hebraico transliterado em caracteres gregos. Na terceira coluna, a tradução grega de Áquila. Na quarta coluna, a tradução grega de Símaco. Na quinta coluna, uma revisão do texto da Septuaginta. E, finalmente, na sexta coluna, a tradução grega de Teodosião. Essa hexapla de Orígenes foi muito importante para o estudo dos manuscritos da Bíblia ao longo dos séculos. Além da Vetus Latina, que é do século II depois de Cristo, o Papa pediu a São Jerônimo, e isso aconteceu no início do século V, o Papa pediu a São Jerônimo para fazer uma tradução da Bíblia do hebraico e do aramaico e do grego para o latim. E assim São Jerônimo fez. Essa tradução ficou conhecida como Vulgata. A Vulgata, portanto, é uma tradução feita do hebraico, do aramaico e do grego ao latim, feita por São Jerônimo no início do século V. Quando começou o século XX, recentemente, começou um grande processo de revisão da Vulgata. A partir dos novos manuscritos que surgiram, se fez um grande processo de revisão da Bíblia Vulgata, da Bíblia Latina. No Concílio Vaticano II, na última sessão em 1965, o Papa Paulo VI constituiu uma comissão para levar a termo esta grande obra de revisão completa da Bíblia chamada Vulgata. Somente em 1979, já com o Papa São João Paulo II, o Papa João Paulo II publicou a nova edição completa, num único volume, da chamada Bíblia Neo-Vulgata ou Nova Vulgata. Completamente nova, completamente refeita, completamente traduzida. Assim, a Bíblia cristã basicamente provém da Bíblia grega, chamada Septuaginta, obviamente com o Novo Testamento. O Novo Testamento, não há problema, tanto para católicos como para ortodoxos, como para os protestantes, é o mesmo texto, porque todo o Novo Testamento foi escrito diretamente em grego. Aquilo que nós chamamos de Bíblia protestante é a Bíblia segundo o uso que as igrejas que nasceram da Reforma Protestante faz. Isto é, uma Bíblia com o cânon mais reduzido. Concluindo, o que podemos dizer? Que a Igreja Católica assumiu, basicamente, o cânon provindo da Septuaginta, que durante 16 séculos, estes 7 livros
Judite, Tobias, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, e os fragmentos a Daniel e Esté foram aceitos como canônicos, inspirados, e, portanto, fizeram sempre parte do cânon da Bíblia católica, da Bíblia cristã. Mas no século XVI, com a Reforma Protestante, eles quiseram voltar ao que eles chamaram de verdade hebraica. E assim assumiram o cânon restrito, sem estes 7 livros e sem os fragmentos gregos ao livro de Ester e Daniel. Qual é a grande consequência disso? Em outros vídeos ainda vamos tratar sobre essa questão, mas eu diria algo fundamental. Eles perdem um período precioso da elaboração teológica, antigamente se chamava de intertestamento, agora não se chama mais assim, mas esse período que vai do século III a.C. até Jesus. É um período precioso e fundamental para compreender a evolução teológica do mundo judeu. Vou só citar um exemplo. Perdendo-se o livro da sabedoria, perdendo-se o livro de 2 Macabeus, nós perdemos elementos fundamentais da escatologia cristã. Como compreender a escatologia cristã sem Macabeus e sem o livro da sabedoria? Assim, a Igreja Católica, desde sempre, guardou o cânon que já era aceito pelos judeus da diáspora, os judeus de língua grega da diáspora, e o cânon, os livros que sempre foram aceitos pelos cristãos, pelos apóstolos, por São Paulo, desde a igreja primitiva. Paramos por aqui, voltaremos com outros vídeos para que vocês possam compreender outros elementos fundamentais desse estudo de temáticas da introdução à Bíblia. Fiquem com Deus, um abraço, Deus os abençoe.